Fala galera, Bernardo aqui do canal Mais Novo Rico, e hoje a gente vai estar começando um quadro totalmente novo que eu nunca fiz antes, que eu batizei por enquanto de Bezão Responde. Não sei se o nome vai ser esse de fato ao longo dos anos, mas por enquanto vai ser. E nesse quadro aqui eu pego algumas dúvidas que vocês deixam nos comentários dos meus vídeos, perguntas essas que eu acho importantíssimas para você que está começando a investir ou para você que ainda não começou, você está tentando entender como isso tudo funciona. E essas dúvidas, se você não souber responder ainda, elas infelizmente podem te levar a cometer alguns erros, né? E você realmente se prejudicar. Então é muito importante que isso aqui seja dissipado em todo mundo que está começando, e no meu canal eu tento reunir esse tipo de público, então eu tenho certeza que vai ser do maior proveito de todo mundo aqui. Se você quiser que eu responda uma pergunta sua, pode ser uma pergunta sobre investimentos, pode ser uma dúvida sobre finanças pessoais, pode ser dúvida de carreira, qualquer coisa que você quiser, você pode deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro que eu já vou estar selecionando. Se você não quiser deixar uma pergunta, a única coisa que eu te peço é para você deixar um gostei e se inscrever aqui no canal, que você já me ajuda demais. Vamos começar com a pergunta do Josias Chagas 5094. Começar no Tesouro Selic 2031, mas investir nele todo mês? E os juros compostos, trabalho em cima do montante ou de cada parte que eu faço? Cara, primeiro, muito bom você começar com o Tesouro Selic. Por quê? Ele é o investimento mais seguro que a gente tem no país. Se você ainda não investe, você está na dúvida de onde colocar o seu dinheiro para começar a ver ele render, não inventa, não complica. Bota no Tesouro Selic para você entender como é que isso aqui funciona. Por que ele é o mais seguro que a gente tem? Primeiro, a gente está emprestando dinheiro para o governo. O governo ele vai sempre honrar com o compromisso que ele tem, ele vai te pagar essa dívida. Tá? Porque ele tem a máquina de imprimir dinheiro e, além disso, ele tem o poder de mudar, por exemplo, algumas legislações, ele consegue fazer você pagar mais imposto, por exemplo, e arrecadar mais, aumentar as arrecadações e conseguir honrar, enfim, todos os compromissos com todo mundo. Ele só não vai conseguir honrar se o país quebrar. Só que a probabilidade disso acontecer... E outra, vão ter indícios se a gente estiver caminhando por um caminho desses, tá? E não estamos nem perto disso. Enfim, Tesouro Selic, muito bom para começar. Sobre os juros compostos, né? Se trabalha em cima do montante ou se vai trabalhar a cada aplicação que você fizer todo mês. Vamos lá. A resposta curta é: vai trabalhar em cima do montante. Mas agora, para você entender, na prática, isso aqui não vai ter a menor diferença. Não importa se ele rende em cima do montante ou se fossem ativos separados, rendimentos separados. O resultado final do seu rendimento seria o mesmo. Imagina o seguinte, imagina que você investiu R$200 num investimento que renda 10% ao ano. Depois de um ano, esses R$200, vamos simplificar aqui a lógica, vai ter rendido R$20. Então você vai ter R$220 no total, depois de um ano. Agora imagina que você pegou esses R$200, você separou pela metade, você agora tem duas notas de 100, você colocou cada nota de 100 num investimento igual, né, que renda 10% ao ano também cada um. No primeiro investimento, depois de um ano, esses R$100 vão ter se transformado em 110. No segundo investimento, depois de um ano, esses R$100 vão também ter se transformado em 110. Se você unir os dois, você tem aí 220. Ou seja, não importa se você está colocando, se o rendimento está sendo em cima do montante ou de investimentos separados. Os juros compostos, eles não dependem disso, eles vão render da mesma forma para você. E essa é uma das maravilhas, né? É por isso que é muito interessante a gente sempre fazer aplicações todos os meses, não importa não importa entre aspas, né? Claro que importa onde você está colocando, mas não importa, por exemplo, se você está colocando seu dinheiro em rendas fixas separadas. O seu rendimento vai ser o mesmo, pelo menos nesse quesito vai ser literalmente a mesma coisa. Se tiverem taxas diferentes, a taxa resultante vai ser a média das duas, se a gente estiver falando aqui de dois investimentos diferentes, tá? Então, não se preocupa, você pode investir todos os meses, inclusive parabéns. Essa é uma boa iniciativa. O Ru9870 perguntou: irmão, conheci seu canal recentemente e gostaria de umas dicas mais básicas. Em questão de organização financeira, qual banco ou corretores você usa no total? Vamos lá, eu uso hoje, no total, 3 bancos / corretores, né? Eu uso o Nubank, eu uso a XP e eu uso o BTG. Qual o número ideal, na minha opinião? Já falei isso em outro vídeo. Eu acho que por volta de 3 corretoras, tá? Bancos / corretoras. Por que você ter muitos bancos é ruim? Porque você começa a, primeiro, desorganizar suas finanças. Se você investir em várias instituições, cara, para você controlar isso vai ser um pesadelo, tá? Você não vai estar se beneficiando muito, porque a diferença de taxa não é muito gritante. A minha visão, você tem que ter 3 tipos de banco, né? E eu não cumpro isso ainda. Mas você tem que ter um banco, bancão mesmo, Itaú, Santander, Bradesco, esses bancões que você consegue achar uma agência muito fácil. Esses bancos, eles vão garantir que você consiga aumentar o limite do seu cartão com muita facilidade, tá? E caso você tenha um problema tem gente que sente muito mais segurança de você conseguir no bancão físico, numa agência, para resolver seus problemas, você tem um gerente às vezes à sua disposição.
Eu acho que você tem que ter um banco que vai te proporcionar boas taxas de financiamento, Caixa, Banco do Brasil, e esse inclusive é um relacionamento que eu quero começar a desenvolver mais, porque hoje eu não tenho muito relacionamento com a Caixa, mas eu quero, por exemplo, financiar um apartamento, uma casa em breve. Eu preciso ter um bom relacionamento para conseguir uma taxa melhor. E você precisa de um banco digital, na minha opinião, porque os bancos digitais conseguem te oferecer investimentos, principalmente de renda fixa, né? A gente está falando aqui de CDBs, estamos falando aqui de RDB, que seja, que vão estar muito acima do mercado, da maioria dos bancos, como por exemplo Itaú. Esses bancões não vão conseguir oferecer produtos tão bons. O que seriam esses investimentos tão bons assim? Cara, qualquer coisa que renda hoje acima de 100% do CDI, com uma liquidez diária ou imediata, é surreal. Tá? Já é muito bom. A gente está com a Selic aí a 15% ao ano, que já é bizarro por si só. Imagina agora você ter um rendimento maior do que isso todo ano. Né? A gente tinha, por exemplo, 200% do CDI no investimento do Nubank. Então, hoje não tem mais, mas a gente tem opções de 120% do CDI, 125% do CDI. Qualquer coisa acima de 100% já está bem interessante, desde que você não tem que travar muito. E normalmente esses investimentos têm limites. Né? Você só vai conseguir colocar 10 mil reais, 5 mil reais, porque eles sabem que isso aí já é muito bom para o mercado e eles não podem liberar para todo mundo colocar qualquer quantia. Eles têm que limitar isso para também não saírem no prejuízo. Beleza? Então, eu diria que esse é o ideal. Eu sei que você não me perguntou, mas caso alguém esteja se questionando aí, na minha opinião, são esses 3 tipos de banco que você deveria ter. O Think Century 101 perguntou: sou iniciante no Tesouro Direto. Qual o sentido de se investir em Tesouro IPCA+, 2029, ou seja, com um vencimento muito próximo no momento da postagem dessa mensagem, se há bancos oferecendo taxas IPCA+, muito acima das oferecidas pelo Tesouro Direto? Cara, boa pergunta. Você tem que se lembrar do seguinte: sempre vai existir a relação risco-retorno nos seus investimentos. Quanto mais risco tiver no investimento, mais retorno ele tem que te proporcionar, né? Para valer a pena, para compensar esse risco que você vai estar correndo. Se a gente está falando de emprestar o dinheiro para o governo, ou seja, investir num tesouro IPCA+, num título do governo, lembra que o governo tem as ferramentas, né? Ele é o mais seguro que a gente tem no Brasil. Ele vai honrar com o compromisso dele. Ele tem impressora de dinheiro, ele vai conseguir arrecadar mais dinheiro para... Ele vai te pagar. Um banco, para conseguir oferecer um título para competir com esse aí, o IPCA+, 8% do governo, que ele está oferecendo agora, ele vai ter que oferecer mais, né? Porque um banco quebrar é muito mais provável do que o governo quebrar. Então ele vai te oferecer realmente um IPCA mais 9% ao ano, vai 10%, eu não sei, devem ter outras opções também. Mas você tem que se lembrar, tem um risco atrelado aí, que as pessoas acabam não vendo também. Um outro ponto para você se lembrar é, no Tesouro Direto, você consegue trabalhar com a marcação a mercado. Existe um mercado secundário, onde o seu título, antes de chegar no vencimento, você consegue vender ali, e com algumas oscilações talvez você consiga até fazer mais dinheiro do que você teoricamente estaria fazendo. Né? Ou você pode perder também por culpa da marcação a mercado. Mas existe essa volatilidade. Um CDB, né, que é o que provavelmente o banco está te oferecendo, mesmo que seja IPCA+, alguma coisa, ele é um CDB, você não vai ter um mercado secundário. Talvez tenha, mas provavelmente você não vai ter, e você vai ter que esperar esse investimento chegar no vencimento. Tá? Então você tem essa questão também. Depende do seu objetivo. Né? Se o seu objetivo é correr um pouco mais de risco, beleza, você pode investir num CDB de banco que vai te oferecer um prêmio maior também, sabendo que talvez você não consiga tirar ele antes do vencimento. Não é também toda essa dor de cabeça com relação ao risco, porque a gente tem um negócio chamado de FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Isso é basicamente um fundão. Imagina que os bancos eles chegaram num acordo, eles de tempo em tempo conseguem colocar dinheiro num fundão, onde se um banco quebrar, ele não conseguiu honrar com os compromissos financeiros dele, a pessoa que investiu nesse banco, ela consegue recorrer a esse fundo e ser ressarcido de um valor de até 250 mil reais por instituição que ela está investindo e por CPF. Tá? Então, se você investir até 250 mil reais, você vai estar coberto. Se o banco quebrar, que seja o FGC, ele vai ter recursos, até hoje ele tem recursos, e ele vai conseguir te ressarcir nesse valor. Minha dica para você é, se você for depender disso aí, você tem que ver se o banco está coberto pelo FGC, porque nem todo banco está, primeiro ponto. E se você for colocar um dinheiro, eu não colocaria 250 mil. Por quê? Se você colocar 250 mil, esse seu dinheiro vai gerar uns rendimentos, no caso IPCA mais alguma coisa, e esses rendimentos vão começar a ficar descobertos. Então coloca um pouco menos, coloca, sei lá, 200 mil, coloca 150 mil, que aí os seus rendimentos vão acontecer. Se acontecer por ventura o banco quebrar, e você tiver que acionar o FGC, você vai conseguir ser ressarcido também nesses rendimentos, tá? Para você continuar coberto. Essa é a minha dica para você.
A outra dúvida é, teoricamente não seria mais vantajoso em termos de segurança, em termos tanto de segurança quanto a marcação a mercado pegar títulos públicos com prazos muito maiores? Cara, depende. Depende, porque é o seguinte, no Tesouro Direto, vamos falar de Tesouro IPCA+, tem um negócio chamado duration. O duration é o tempo que o seu investimento vai ter para chegar num vencimento. Um Tesouro IPCA+ 2029 vence em 2029. O Tesouro IPCA+ 2045 vence em 2045. Quanto maior o duration, mais volátil a marcação a mercado ele é. Tá? Isso é um conceito que você tem que entender. Então, se você pegar um prazo muito longo, você não vai estar necessariamente se protegendo com a marcação a mercado não, cara. Você vai sentir mais volatilidade. Se você não tiver estômago para isso, você pode se prejudicar. O que acontece? Você com um prazo mais longo, você realmente vai abrir uma janela aí, onde a taxa Selic vai oscilar mais, né? Você vai ter mais tempo aí, e você pode ter sim uma oportunidade de sair no lucro. Depende. E se você estiver pensando em estratégia para conseguir ganhar dinheiro com a marcação a mercado, a dica que eu te dou é, o título IPCA+, não é o que tem o maior duration. Você pode pegar o último IPCA+, não vai ser o maior duration. O maior duration hoje no Tesouro Direto é o Tesouro Renda Mais 2065, se eu não me engano. É praticamente um Tesouro IPCA+, que funciona de uma forma diferente. Ele vai estar rendendo IPCA+, alguma coisa também, só que ao invés de vencer em 2065, não, em 2065 ele vai começar a te dar esses seus rendimentos para complementar uma aposentadoria, né, depende da sua estratégia, e ele só vai vencer realmente 20 anos depois. Então a gente está falando aí de 2084, 2085. Cara, esse é o maior duration que a gente tem, é o mais volátil que a gente tem. Eu investi numa estratégia arriscadíssima também, fiz 10 mil reais, e eu até fiz um vídeo falando sobre, eu vou deixar o vídeo aqui se você quiser assistir, mas mesmo que você não vai investir, é muito interessante você saber que essa estratégia existe, tá? E ela tá rolando. O canal Rodrigo Costa perguntou, se ultravioleta tem que ter no mínimo 50 mil na conta, tipo poupança? Cara, não. Quem não sabe, ultravioleta é o cartão Black do Nubank. E diferentemente de outros bancos, não é tão fácil de você conseguir, porque você precisa ser convidado pelo Nubank para conseguir esse cartão. Eu, felizmente, depois de bastante tempo, consegui esse benefício, e é um cartão ótimo, na minha opinião, é muito bom. Só que não é muito claro o que você precisa fazer, quais são os requisitos. Eles com certeza têm um algoritmo ali que fica avaliando e dando uma nota para você, cliente, para a partir de um valor te oferecer isso aí. O que a gente sabe? O que eu com certeza garanto que vai contar nisso aí. Número 1, você pagar suas contas em dívida, né? Você usar o cartão de crédito em primeiro lugar, porque o banco faz dinheiro com você usando o cartão de crédito e ele vai beneficiar quem usa. Então, use o cartão de crédito e pague as faturas em dia. Não adianta você usar o cartão sendo que você não vai conseguir pagar a sua fatura. Você, na verdade, só vai se prejudicar. Você vai piorar o seu score, piorar a sua pontuação no banco, né? Sobre parcelar a fatura, cara, eu não acho que tem problema, não. Eu acho que se você puder pagar direto, eu preferiria, né? Eu sempre fiz isso, na verdade, eu nunca parcelei uma fatura. Eu já adiantei, inclusive, fatura, que eu acho que pode ajudar. Sobre investimentos, eu acho que é interessante sim você... Eu acho não, eu tenho certeza, você tem que ter algum dinheiro aplicado ali, tá? Porque quando você consegue o cartão ultravioleta, você consegue ficar isento de qualquer mensalidade, qualquer cobrança, se você tiver, por exemplo, 50 mil aplicados na própria corretora do Nubank, que é pelo aplicativo mesmo, né? Pode ser em caixinha do Nubank, que eu acho que é a poupança que você está mencionando. Eles têm caixinha imediata, que é até excelente para reserva de emergência, porque você não depende de um dia útil de liquidez, você consegue simplesmente no fim de semana sacar esse dinheiro, aplicar. É muito bom, é muito tranquilo. Mas eu diria que sim, cara, coloca pelo menos 50 mil, mas isso não é a garantia, não é a única coisa que você tem que fazer para conseguir ultravioleta, tá? E usa com frequência. Minha dica é, foca nesse banco. Foca em aumentar o seu limite do cartão. E também, se você tiver dificuldade, eu já fiz um vídeo, que inclusive eu acho que ficou muito bom, dando dicas aqui de como você consegue aumentar. Foi assim que eu aumentei o meu limite, e se você seguir os meus passos, você provavelmente vai ter o mesmo resultado e vai ser chamado para o Nubank, ultravioleta. O Supergame 617 perguntou, Supergame, mas ele também perguntou onde investir 40 mil, irmão. Vamos lá, se você me perguntou sobre onde investir 40 mil, eu entendo que você ainda não investe. Se você ainda não investe, o meu conselho para você é não complica. Não tenta fazer uma estratégia. Cara, é muita coisa para você começar a entender. A primeira coisa que você tem que fazer é começar a ver se seu dinheiro render. Mais uma vez, aonde você vai colocar esse dinheiro? Na minha opinião, bota no Tesouro Selic. A gente tá com uma puta taxa.
rendendo aí 15%, mais de 15%, no Tesouro Selic rende acima da Selic. Você não vai ver marcação a mercado, se você quiser tirar esse dinheiro, um dia útil você já está na sua conta. Não precisa se atropelar com isso e você pode aplicar o seu dinheiro ali, esses 40 mil, você de certa forma já montou até uma reserva de emergência para você, né? Depende do seu padrão, mas tenho certeza que vai te ajudar e você consegue, enquanto isso, ir estudando e aprimorando e entendendo mais outras possibilidades. Minha dica é, começa com a renda fixa. Tesouro Selic. Depois tenta entender como é que funciona o Tesouro IPCA+. Tenta entender como é que o Tesouro Renda Mais funciona, quais estratégias, a marcação a mercado, como é que você pode perder dinheiro. Na verdade, o melhor pé para você começar na renda variável, na minha opinião, é o próprio Tesouro IPCA+. Porque você tem um investimento de renda fixa, só que antes de chegar no vencimento, ele se comporta como um investimento de renda variável. Isso aí é ótimo, para você começar a entender. E aí, tô perdendo dinheiro, não tem problema, só você levar para o vencimento o Tesouro IPCA+, você não vai ter nenhum prejuízo. Literalmente, você vai estar ganhando acima da inflação, então o seu poder de compra também tá subindo. Quero começar na bolsa de verdade, o que você vai fazer? Cara, começa com o mínimo, bota, sei lá, 50 reais. Por quê? 50 reais, você vai tirar o mesmo aprendizado se você tivesse aplicado 50 mil. A diferença é que se você perder dinheiro, você não vai perder tanto. Então, 50 reais caindo, beleza, caiu 10%, você vai perder aí 5 reais, você ficou com 45, no outro caso você perdeu 5 mil reais se você tiver aplicado 50 mil. Você vai aprender o quê? A mesma coisa, o erro que você cometeu é o mesmo. Então começa botando um pouco de dinheiro, tenta estudar um pouco o mercado, e aí vai começando a ganhar confiança, vai aumentando seus aportes. Esse é o plano que eu tenho para você. Renda fixa, tesouro, pode ir começando a ver melhores investimentos para reserva de emergência, como na minha opinião, caixinha, liquidez imediata, excelente. Depois pode começar a ir para renda variável, com um pouco de dinheiro. Esse é o caminho que você tem que seguir, mas sempre estudando. E o Gilberto Santos perguntou, como é que ficam os investimentos para a chegada do Drex em 2026? Será que o real vai deixar de existir? Cara, então, isso aqui é um tópico bem polêmico. Muita gente está assustada com o que vai acontecer com essa chegada do Drex, né? Pessoal falando aí de monitoração de PIX, pessoal tá falando aí de literalmente estar preso a um sistema com o governo. E seria muito difícil fazer um comentário completo aqui nesse vídeo. Então eu vou deixar para você que está curioso e quer entender também um vídeo aqui para você assistir só sobre esse assunto. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar um gostei e se inscrever no canal. Se você gostou do formato, deixa aqui embaixo e deixa suas perguntas aqui também, que eu vou continuar fazendo mais vídeos desse quadro. Vai ser bem benéfico aí para você que está começando e que já investe, mas está no início da jornada. Forte abraço e tamo junto.